Vou orar então, gente. Beleza. Senhor Deus amado Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos aqui com vida, com saúde, estudando a Tua Palavra, aprendendo mais um pouco sobre Ti, Senhor. Peço agora de uma forma muito especial Tuas bênçãos sobre o Wesley, sobre o que será aqui dito, que possa realmente ser moldado conforme o querer do Teu Santo Espírito, para que alimente o nosso coração, o nosso ser, o nosso viver, Senhor. Amém. Realmente faça diferença na nossa vida, mas que não só na nossa, mas dos outros também, que a gente possa levar essa mensagem. Fique conosco nessa noite, nesse estudo, te peço e te agradeço por Jesus. Amém. Amém, amém. Sejam todos bem-vindos, então, para você que está aqui, para você que ainda vai ver em algum outro momento. Vou convidá-las a abrir a Bíblia no Evangelho de João. João, capítulo 21. Às vezes as pessoas se confundem, né? Porque tem as cartas de João lá no finalzinho da Bíblia, mas não. É o Evangelho de João, tá bom? O quarto Evangelho, capítulo 21. A gente hoje está encerrando aí essa minissérie, vamos dizer assim, né? Os encontros de Jesus. Semana passada a gente viu que Jesus se encontrou com uma pessoa e, até onde a gente sabe, até onde está escrito, não gerou uma grande transformação na vida dela. Ela não aceitou o chamado de Cristo. A gente estudou sobre o jovem rico. Mas a pessoa que se encontrou com Cristo hoje, que a gente vai ver, vamos ler daqui a pouco, teve a vida completamente transformada. E se a gente está reunido aqui hoje, em boa parte é por causa do ministério dessa pessoa também. Vamos lá, João, capítulo 21, a partir do verso 15. João, capítulo 21, a partir do verso 15. Jesus já havia morrido, já havia ressuscitado, e essa daqui é a terceira vez que Jesus está aparecendo para os seus discípulos. Depois da ressurreição. Terceira vez. Diz assim, olha, aqui, né, se vocês lerem os versos anteriores, são muito interessantes, porque os discípulos estavam pescando, voltaram a ser pescadores, estavam sem rumo, né? Voltaram para a origem, começaram a pescar e não pescaram nada, e aí aparece um homem misterioso na praia, e ele dá um grito para ele, joga a rede de novo, e aquela história, e vem um monte de peixe, e ele fala, é o mestre, é Jesus. E Pedro vem, mergulha, vem atrás de Cristo. Aí no verso 15 a gente fala assim, ó, depois de comerem, isso é muito bacana, né? Jesus está com eles ali comendo. Sempre na Bíblia, comer é sempre uma questão de intimidade. Né? Hoje também, né? A gente sai para comer com os amigos, para trocar ideias. A questão não é nem o que vai se comer, a questão é com quem nós vamos estar. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Tem uma outra versão que fala, apacente as minhas ovelhas. Verso 16. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Jesus disse, pastorei as minhas ovelhas. Verso 17. Pela terceira vez, Jesus lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter lhe perguntado pela terceira vez se o amava. E lhe respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Aqui é um famoso diálogo entre Jesus e Pedro. Primeira vez que eu ouvi algum estudo sobre isso foi muito tempo atrás e a pessoa que falava sobre esse capítulo, ela destacava o jogo de palavras que existe aqui. Jesus pergunta para Pedro, você me ama? Ou seja, mas a palavra no grego que ele usa é a palavra agapau, ou referente ao amor ágape,
que é um tipo de amor mais sublime, mais relacionado ao divino, mais relacionado a Deus, é quase o amor perfeito. E Jesus pergunta, você me ágape, ou você me agapau, você me ágape? Esse é o tipo de amor que Jesus está querendo saber se Pedro tem, o amor sublime. E Pedro fala, Senhor, eu te filéu. Ele não tem coragem de falar, Senhor, eu te amo com esse amor absurdo. Não, eu filéu. Que é um tipo de amor um pouco inferior. Que é um pouquinho inferior. É um pouco inferior. Não é o amor ágape que Jesus está perguntando. E aqui é muito interessante, né? Porque antes da morte de Jesus, vocês vão se lembrar bem, quando Jesus está falando assim, eu vou até Jerusalém, vou ser morto e tal, Pedro fala, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, porque eu não vou deixar. Eu não vou deixar isso acontecer. E Jesus fala, Pedro, antes que o galo cante 3 vezes, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes, né? E de fato aconteceu. Pedro, com toda aquela coragem, com toda aquela, né, aquele orgulho, aquela, vamos dizer assim, até aquela arrogância, achando que ele era perfeito, que estava tudo certo. Agora a gente vê um outro Pedro aqui. Jesus está perguntando, você me ama com um amor sublime, você me ama com um amor total, e Pedro não tem coragem de falar que o ama dessa forma. Pedro fala assim, Senhor, eu não consigo te amar nesse nível, mas eu te amo nesse nível aqui, no amor filéu. E Jesus, a primeira vez que pergunta, Pedro responde filéu, e Jesus fala, tá bom, apacenta as minhas ovelhas então. E aí Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama do tipo ágape? E Pedro de novo responde, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo filéu, o Senhor sabe que eu te amo não nesse nível, eu não consigo amar nesse nível, eu amo no nível inferior. E pela terceira vez Jesus pergunta para Pedro, mas agora Jesus não usa mais o termo ágape, mas Jesus pergunta, Pedro, você me filéu? Ou seja, esse amor que você está dizendo que você tem mesmo. E diz que Pedro ficou chateado, porque por uma série de razões, eu creio, né? Primeiro porque ele sabe que ele negou Jesus. Quando ele prometeu que não iria negar, ele negou Jesus. E Jesus agora não pergunta mais se é ágape, Jesus já reconhece que o amor de que Pedro não pode oferecer aquele amor total, e pergunta do amor filéu. E Pedro fica chateado, ele fala assim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas. E o lindo disso daqui, 2 coisas que eu acho bonito, né? É que mesmo Pedro oferecendo um amor imperfeito para Jesus, Jesus aceita. Pedro, você pode me amar filéu? Beleza. Já serve para mim. E assim como Pedro negou Jesus 3 vezes, Jesus dá a oportunidade de Pedro reafirmar o seu amor por 3 vezes. É o incrível amor de Jesus por nós. E hoje, eu vou tentar falar pouco hoje, tá? Porque eu gostaria de ouvir vocês. Vou tentar falar. Eu gostaria que você se concentrasse nessa pergunta. Imagina que você que está na praia, afastado das outras pessoas agora, está só você e Jesus. Só vocês dois. E Jesus olha para você e pergunta, você me ama? Tente imaginar isso um pouquinho. Jesus olha para você e fala, você me ama? Está te perguntando hoje, dia 14 de dezembro, você me ama? Eu acho que se ele perguntasse para mim, no primeiro momento eu ia ficar meio calado, e talvez depois eu respondesse como Pedro, o senhor sabe todas as coisas, o senhor conhece meu coração, né? O senhor olha meu coração e vê o tanto que eu te amo. Não sei se eu teria coragem de falar, Senhor, eu te amo, realmente, como a gente responde quando as pessoas perguntam para a gente. O amor. Eu e minha esposa, esse ano, completamos 25 anos de casado. Não sei, vocês não devem saber, vocês não sabem disso, mas a Carol foi a página do meu casamento. Aí uma hora eu vou trazer uma foto da Carolzinha aqui no meu casamento. Mas a Carol tinha 2 anos de idade, tá, gente? Então, assim, tá? 25 anos, muito tempo, é bastante tempo. E se for contar o tempo de namoro, dá mais de 30. E assim, eu amo a minha esposa de todo o meu coração. E o tempo vai passando e a gente vai amando de uma maneira diferente do que a gente amava na adolescência. A gente vai amando mais, parece. De uma maneira mais plena.
E uma vez fizeram uma... É claro que de vez em quando tem umas faíscas também, né? Mas, sim, a gente supera. A gente vai superando. Uma vez eu participei de uma dinâmica que eu gostaria de ver se vai funcionar com vocês aqui. E as pessoas tinham que me perguntar, no caso, eu que estava participando, fazer algumas perguntas para saber se eu realmente amava a minha esposa. E eu gostaria de vocês, se vocês tivessem que me entrevistar e fazer alguma pergunta para saber se eu realmente amo a minha esposa, o que você perguntaria? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Pode abrir o microfone, pode escrever no chat aí. Que perguntas você me faria para saber se... Você não vai perguntar, você ama a sua esposa, isso é muito óbvio, né? Que perguntas você faria para mim? Vocês não conhecem a minha esposa, vocês me conhecem só por aqui. Então, que perguntas vocês me fariam para saber se eu realmente amo a minha esposa? Usem a criatividade. Por exemplo, eu vou só para, né? Você gosta de passar tempo com ela? Você gosta de passar tempo? O que mais? O que mais que vocês me perguntariam? Você aceitaria torcer para o Corinthians por ela? Olha, que pergunta difícil. Que difícil. Torcer, nossa, tem que amar muito. Tem que amar muito. Corinthians, misericórdia. O que mais aqui, ó? Você consegue suportar os defeitos dela? Opa. Quem disse que minha esposa tem defeitos? Vocês não a conhecem. Mas vocês estão pressupondo já, né? Vocês já estão pressupondo que ela tem defeitos. Então tá. Defeitos. Muito bem. O que mais? Você já pensou em se separar? Opa! Já pensou em separar? Muito bom. O que mais? Nossa, essa do Corinthians está pegando pesado. Vamos lá. O que mais? Você é fiel? Opa! Você é fiel. Mais uma ou duas? Você daria a vida por ela? Opa! Você daria a vida por ela? Legal. Você dá atenção aos problemas? Podemos colocar, você gosta de conversar com ela, né? Isso? Diálogo. Você gosta de conversar? Gosta de conversar? Dá atenção? Alguém levantou a mão aí, não precisa levantar a mão, pode perguntar. Se quiser abrir o microfone, pode perguntar também. Se preocupa com os problemas? Mais uma? Os problemas. Mais uma? Ou tá boa essas? Essas já estão boas. Estão boas? Então vamos lá. Gostei das perguntas. Você trocaria de time por amor à sua esposa, mesmo sendo palmeirense? Dá presentes, alguém colocou aí, legal. Dá presentes. Dá presentes, muito bem. Como que você lida com os defeitos? Ou vamos colocar um pouco aqui, como você lida com as diferenças, né? Com as diferenças. Já pensou em se separar? Você é fiel? Você daria a vida por ela? Você gosta de passar tempo conversando com ela? Você se preocupa com os problemas dela? Você dá presentes? Excelente. Excelente. Voltando aqui a Jesus, né? Você realmente ama Jesus? Se eu perguntasse aqui, geralmente quando a gente faz esse tipo de pergunta, todo mundo levanta a mão, né? As duas. As pessoas perguntam e a gente responde, claro que eu amo, claro que eu amo. E o amor a Deus, o amor a Jesus, é parte fundamental do nosso relacionamento com Ele. Certa vez alguém perguntou para Jesus assim, qual que é o maior de todos os mandamentos? Está lá em Mateus 22, 37. Jesus respondeu, ame o Senhor Deus de todo o seu coração. E Jesus tirou isso lá de Deuteronômio.
Ou seja, lá atrás, lá no começo, já é um princípio isso, amar a Deus de todo o coração. E a gente pensa assim, se eu realmente amo a Jesus, se eu realmente amo a Cristo, o amor de Deus deveria ocupar o centro da minha vida. Correto? Se eu falo que eu amo. Agora eu quero saber se vocês amam a Jesus. Vocês amam a Jesus? Pensa comigo. Você abandonaria alguma coisa que você ama muito por amor a Jesus? Você trocaria o seu time? Você deixaria de seguir o seu time? Se isso atrapalhasse o seu relacionamento com Jesus? Aquilo que Jesus é diferente de você, você se importaria de gastar tempo para pensar sobre isso? Eu não posso falar que em defeitos de Jesus, né? É mais fácil falar dos meus defeitos, mas o que nos diferencia muito, Jesus, por exemplo, manda eu amar todas as pessoas, e eu às vezes não estou muito afim de amar todo mundo. Mas eu estou disposto a passar por cima disso por amor a Cristo? Eu já pensei em abandoná-lo de vez? Sou fiel a Cristo? Eu daria a vida por ele? Gosto de conversar com Jesus? Quanto tempo eu passo por dia conversando com ele? Ou as minhas conversas são sempre assim muito rápidas, geralmente quando as coisas estão dando errado? Sempre pedidos de socorro ou pedidos de alguma coisa? Aquilo que preocupa Jesus me preocupa? As preocupações de Cristo são as minhas? Eu ofereço alguma coisa para Cristo? Eu o presenteio de alguma maneira? Quantas vezes eu faço isso? Você percebe que quando a gente faz perguntas desse tipo, usando a nossa definição de amor, a gente começa a perceber que a gente não o ama tanto quanto a gente diz que o ama. É muito fácil a gente falar, Jesus, eu te amo, né? A gente põe na camiseta, a gente põe no carro, a gente põe nas nossas redes sociais e tal. Mas quando a gente começa a fazer perguntas desse tipo, a gente poderia fazer muitas outras, a gente começa a perceber que a gente não ama Jesus tanto quanto a gente diz que o ama. E eu não duvido que você gostaria de amá-lo mais. Eu não duvido disso, porque eu também gostaria de amá-lo mais. Mas isso parece que não é uma coisa natural da gente. Eu ofereço para Jesus sempre um amor defeituoso. No dia a dia, parece que eu tenho outras prioridades. Eu tento encaixar Jesus na minha agenda e não o contrário. Na minha vida corrida. E, por favor, não fique chateado comigo. Não se ofenda com o que eu vou perguntar agora, mas quando você diz que você ama Jesus, eu te pergunto, você realmente tem um relacionamento com ele? Ou você se relaciona com o trabalho de Jesus? E não com o próprio Jesus? Porque eu conheço muita gente que trabalha para Deus, mas necessariamente não trabalha com ele. E tem uma diferença muito grande em relação a isso. Ter um relacionamento real é fundamental. Um relacionamento pessoal. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui. Não adianta a gente admirar uma pessoa que tem um relacionamento com Jesus. Não adianta a gente admirar. A gente tem que ter esse relacionamento. Isso que a gente está vivendo aqui agora, nesse momento, esse grupo de estudo aqui, isso é muito legal, é muito bacana. É legal também quando você está no seu grupo religioso, é legal demais. Mas isso aqui tem que nos levar a ter um relacionamento individual com ele. A gente não pode usar as pessoas de muleta. A gente tem que ter o nosso relacionamento. Admirar pessoas que falam bem, tem muitos aí na internet, né, que pregam muito bem e tal. É lindo demais. Mas não adianta aquela pessoa ter um relacionamento e eu não. Você tem que ter um relacionamento pessoal com Jesus. Porque vai chegar um dia, a gente brincou aqui, imagine que você está na praia, você e Cristo. Mas vai chegar um dia, a Bíblia garante isso, que vão estar apenas eu e ele. Você e ele. Um de frente para o outro. Só vocês dois.
Só vocês dois. E quando isso acontecer, quando Jesus estiver só comigo, ele pode me falar duas coisas. Ou ele pode me dizer o que está lá em Mateus 25, 21. Muito bom, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra na alegria do teu Senhor. Ou ele pode virar para mim e dizer o que está lá em Mateus 7, 23. Afaste-se de mim, porque eu não te conheço. O que Jesus vai dizer para você? Imagina só se ele dissesse, olha, eu conheço seu pai, eu conheço sua mãe, eu conheço seus irmãos, eu conheço seu grupo de jovens, eu conheço o pessoal, um ou outro do seu trabalho, eu conheço as pessoas lá do concurseiro de oração, eu conheço algumas pessoas lá do grupo de estudo, mas você eu não conheço. Mas você eu não conheço. Você realmente tem um relacionamento? Você e Deus, você e Cristo. Veja o dia de hoje. Passou, o dia já está acabando, né? Como é que foi? Como é que foi essa semana? Como é que foi hoje? Pensa comigo. Se todo mundo que você conhece, se a sua família abandonasse a sua fé, se a igreja que você frequenta fechasse, se as pessoas que você conhece dissessem assim, olha, a gente abandonou a fé, eu não quero mais saber nada sobre isso, acabou. O que seria de você e de mim? Se não houvesse mais ninguém ao seu redor que seguisse o caminho que você segue, você ficaria firme ainda nesse caminho? Você ficaria firme? Você teria coragem de olhar nos olhos dos seus pais, dos seus amigos? Você teria coragem de olhar para eles e dizer assim, olha, vocês abandonaram, mas eu vou ficar firme aqui. Eu não vou abandonar. Eu vou ficar aqui. A pandemia foi um pouco disso, verdade. Nós ficamos isolados. Nós ficamos extremamente isolados. E na pandemia, muitos se afastaram e não voltaram mais. Se todo mundo que a gente conhece abandonasse, o concurseiro de oração fechasse, como é que ficaria o seu relacionamento com Jesus? Como é que ficaria o seu relacionamento pessoal com ele? Quando a gente ama de verdade, a gente procura fazer as coisas que agradam a outra pessoa. Ou pelo menos a gente tenta fazer algo que não desagrade a pessoa. Márcia, você está com a mão levantada? Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Tá bom? Só entrar aí. Só entrar. Finja que a gente está numa sala aqui. Quando a gente ama de verdade, a gente tenta fazer coisas que não desagradem as outras pessoas. A Tayane está colocando bem aqui. Na pandemia parece que foi um treinamento. E muita gente, Tayane, achou que a pandemia foi tipo uma sacudidura, sabe? Foi tipo um peneiramento. Eu vi muita gente falar sobre isso. E muita gente desanimou completamente. Como seria se nós fôssemos proibidos, censurados de fazer o que a gente está fazendo aqui agora? De usar a internet para falar abertamente sobre um texto bíblico. Como ficaria a sua fé? Se não houvesse mais em quem se apoiar, se a gente dependesse só de nós mesmos, será que a gente teria coragem? Ou será que teria, não? Será que a gente tem coragem de fazer a oração que Davi escreveu lá no Salmo 139, verso 23 e 24? Depois você pode ler o Salmo todo, ele é maravilhoso. Você deve saber de cor, inclusive, ou pelo menos várias partes desse Salmo. Salmo 139, 23 e 24. O salmista fala assim, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se na minha conduta tem algo que te ofende. E dirige-me pelo caminho eterno. Sonda-me, enfia uma sonda lá no meu coração, no lugar mais profundo da minha mente. Entra, Senhor, e procura alguma coisa que te desagrada. Se tem algo que eu não percebo que está me afastando do Senhor, entra na minha vida, entra na minha mente e procura. E me guia pelo teu caminho. Você teria coragem de fazer essa oração? Me examina.
Jesus falou assim, olha, se vocês me amam, está lá em João 14:15. Se vocês me amam, vocês vão obedecer os meus mandamentos. Ou seja, se vocês me amam de verdade, vocês vão fazer o que eu digo. Mas, Senhor, fazer o que o Senhor diz é amar o próximo, mesmo que eu não o conheça, é dar outra face, é caminhar a segunda milha, é perdoar. Mas o Senhor não sabe o que a pessoa me fez. Se você me ama, você vai fazer o que eu estou te pedindo para fazer. A gente sabe o que desagrada o Senhor, porque está revelado na sua palavra. A gente sabe o que o incomoda, a gente sabe o que o entristece. E se a gente realmente o ama como a gente diz que ama, a gente deveria abandonar essas coisas. Abandonar tudo que nos separa dele. Se o que me separa, se o que atrapalha o meu relacionamento é o que eu mais amo na vida, é o meu time do coração, eu estou disposto a abandonar o meu time do coração por causa de Jesus. E olha que eu estou falando uma coisa banal aqui. Quando Jesus é o centro da nossa vida, a gente passa a viver para acertar. Não significa que a gente vai acertar sempre, mas a gente passa a viver para acertar. Tem um verso que eu gosto demais, está lá em 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versos de 1 a 3. Fala assim, meus filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Eu estou escrevendo para que vocês não errem mais, para que vocês nunca mais errem. E aí a gente, nossa, mas e agora? Aí ele continua. Se, porém, vocês errarem, se, porém, vocês pecarem, lembre-se, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. Nós sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. A gente passa a viver para acertar. A gente passa a viver pela obediência do que ele nos ensinou. Ele ensinou um monte de coisa, a gente tenta seguir aquilo. E quando eu não conseguir? Quando você não conseguir, você ajoelha, peça perdão ao Senhor, ele te perdoa se tu for sincero, e segue a vida, e continua tentando viver para acertar. Porque a gente vai errar, claro que a gente vai errar. Claro que a gente vai errar. Mas a gente passa a viver para acertar. A gente passa a viver para fazer o que Jesus pediu para a gente fazer. Você imagina se a gente acordasse um dia e percebesse que está perdido? A gente olhar para os lados, está tudo destruído ao nosso redor, e a gente perceber que a gente se perdeu. Que Jesus já veio, já levou as pessoas embora, os que tinha que levar, e a gente ficou para trás. Você acha que tem cabimento a gente pensar assim, nossa, eu me perdi, mas pelo menos eu enganei bem as pessoas, elas vão achar que eu estou lá no céu. Você acha que tem algum fundamento isso? Mas tem gente que vive desse jeito. Tem gente que vive de aparência, para as pessoas acharem que você é o personagem, que você, eu sou bom. Né? Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Jesus está perguntando para você hoje, você me ama mesmo? Se você me ama, obedeça e faça o que eu falo para você fazer. Não importa o que os outros vão dizer, não importa o que as pessoas vão pensar, não importa se elas vão me ridicularizar, não importa, eu vou me manter fiel aos princípios que Jesus ensinou, custe o que custar. E aí, ao invés de eu falar assim, Senhor, eu te amo, em vez de eu usar uma camiseta que diz, Senhor, eu te amo, em vez de ter um adesivo no meu carro dizendo, eu amo Jesus, não, eu vou começar a viver esse amor. E as pessoas, ao perceber a maneira como eu vivo, elas vão perceber que eu amo. Não pelo que eu falo, mas principalmente pelo que eu faço. E a parte boa aqui, se você não tem forças para isso, se você já tentou algumas vezes e fracassa, e cai e volta, lembre-se, a gente já falou sobre isso aqui também. A gente não precisa ter uma fé do tamanho da fé de Abraão. Jesus falou, se você tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, um pingo, o milagre sou eu que faço. Quem move a montanha sou eu. Mas confie. Confie. E a fé só vai se desenvolver por meio de um relacionamento pessoal. Não dá para a gente transferir isso para os amigos, não dá para transferir isso para os filhos, não dá para puxar dos pais, não dá para puxar do pastor, do padre, não dá para puxar de ninguém. É algo individual, meu e seu.
meu e seu. O Espírito Santo nos fortalece. É Ele que faz a obra no nosso coração. É Ele que vai nos mudar. Talvez em alguns momentos você até ache que a sua oração não passa do teto. Não importa. Continue buscando. Continue buscando. E o Espírito Santo vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Ele vai fazer você nascer de novo. E é isso que a gente tem que pedir. Assim como ele falou para Nicodemos: Senhor, eu preciso nascer de novo. E isso é um presente de Deus. Ele vai nos saciar com a água viva que ele ofereceu para a mulher samaritana. Quando a gente reconhecer que a gente é fraco como o pai do menino lá, a gente, Senhor, eu preciso de mais fé, a nossa fé vai se fortalecer no meio do nosso relacionamento. E tudo aquilo que nos separa, ainda que eu não tenha força, se eu realmente quiser me empreender nessa aventura que é viver o cristianismo, o Espírito Santo vai prover a força que eu preciso. Abra o seu coração, confesse aquilo que te separa do Senhor, que eu sei que você sabe. E se você não souber, se tem alguma coisa que você não sabe, lembre-se, sonda-me, Senhor. Procura. Se tem alguma coisa em mim que te desagrada, me ajuda a enxergar e andar no caminho reto. Que essa seja a sua oração nesse novo ano que está chegando aí, o finalzinho do ano, né? Estamos aqui já, e agora é a época dos propósitos, a época das promessas, do começar o regime de novo em janeiro. Essa é a época que o nosso propósito maior seja realmente sermos cristãos de verdade. Que quando Jesus olhar para mim e falar assim, você me ama, eu não preciso responder, porque a maneira como eu vivo já diz. Que ele te abençoe para isso. E a gente tem um tempo legal aqui ainda. Eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês enxergaram desse encontro aqui de Jesus com Pedro? O que a gente pode crescer? E alguma observação que a gente pulou aqui, que você, de repente, teve uma visão diferente? Vocês estão com a palavra. Wesley, eu fico pensando nessa situação do encontro de Pedro com Jesus. Eu acho que Pedro deve ter pensado, mas faz tanto tempo que eu estou aqui do lado de Jesus, andando do lado dele, como assim ele está me perguntando se eu amo ele? Porque às vezes a gente cai nesse erro, por exemplo, eu fui para a igreja, eu nem sei quando, eu devia ter 3 anos de idade. Eu pensei, é óbvio que eu amo Jesus, como que eu não amo? Eu sou uma vida que eu falo que eu sou cristã, é uma vida que, né? E daí a gente se engana pelo tempo que a gente se diz cristão, que eu sigo Jesus, eu vou à igreja e tal, mas a gente não para pensar a qualidade desse tempo, né? Nesse tempo, qual que foi a qualidade? E eu sempre me vem quando surge esse assunto de realmente conhecer a Deus, o texto de Jó, né? Que ele fala lá no final, né? Antes eu conhecia de ouvir falar, agora eu com os próprios olhos. E eu fico pensando, será que eu conheço a Deus e amo com os meus próprios olhos, fruto de uma experiência real minha com Ele? E sempre fica essa dúvida no sentido de, será que na hora que Jesus chegar e me perguntar lá na praia, só eu e Ele, será que eu vou saber responder realmente? Então, que esse tempo que a gente tem de relacionamento com Deus não é a prova de que realmente a gente ama ou não ama, faz ou não faz a vontade dele. E você vê que isso não se mede pelo número de atividades que você faz. Lá em Mateus 7, as pessoas falam, mas Senhor, a gente fez isso, fez aquilo outro, fez aquilo outro. E Jesus fala, eu não conheço vocês. Porque se o que me move não é o meu amor pelas pessoas, ou seja, se eu vou trabalhar em algum ministério aí, de alguma igreja qualquer, se o que me move não é o meu amor pelas pessoas, então a minha motivação é extremamente equivocada. A ordem correta é eu tenho um relacionamento com Deus, com Jesus, isso me motiva a amar as pessoas, e aí eu vou fazer isso de diversas formas. Trabalhando em algum ministério, ajudando as pessoas, perdoando, nessa ordem. E não o contrário. Infelizmente, muita gente trabalha para Deus de muitas formas, mas não faz o básico. É a questão do jovem rico da semana passada. Faço tudo isso, senhor. Amar é te obedecer? Eu faço tudo isso.
mas ele fazia de uma maneira muito formal, não na prática. Esse é o grande drama, né, que a gente passa. Mais alguém? Tayane. A Tayane é quietinha, ela só digita. Esse entendimento sobre relacionamento com Jesus foi uma das coisas que mais impactou nesse ano de 2023. Essa passagem de João fala muito comigo e tem algo que sempre me chama a atenção. Jesus tinha um jeito específico de falar com Pedro, inclusive falando 3 vezes, se eu não me engano. Ele só falava assim com Pedro. É interessante porque Jesus fala individualizado com cada um, né? Ele fala de um jeito com Nicodemos, ele fala de um jeito com a mulher samaritana, ele fala de um jeito com o jovem rico, ele fala de um jeito com o pai do menino, só para citar alguns casos que a gente estudou aqui. E ele fala diferente com Pedro. Mas no final de tudo, ele oferece sempre o mesmo. Ele oferece aquilo que ele é. Ele oferece aquilo que ele é. No caso de Pedro, ame as minhas ovelhas, então, porque Jesus é amor. No caso da mulher samaritana, você precisa de água, eu sou a água viva, e assim por diante. E é legal demais saber que quando a gente tem um relacionamento com Jesus, esse relacionamento é individualizado, isso é legal demais também. E, Tayane, você falou um negócio que agora a gente podia ficar mais 1 hora falando aqui, porque significa que ele fala com a Tayane de um jeito e comigo de outro, e eu tenho que respeitar o tempo da Tayane. Eu não posso querer que ela responda da mesma maneira da maneira que eu acho que eu respondo. Eis aí uma outra dificuldade tremenda. Porque eu fico olhando as pessoas ao meu redor, eu quero que todo mundo tenha viva pela minha experiência. Quando, na verdade, é individualizado. E com cada um ele fala, ou cada um responde de uma maneira, cada um, o espírito trabalha de uma forma para que todos cheguem no mesmo objetivo. Legal demais isso. Bela observação, é isso mesmo. Aí entra aquela questão, né, Wesley, que a gente ama a Jesus, mas não respeita o tempo do outro, né? Então, acontece muito assim, tipo, ainda mais nas relações familiares, né? Que a gente fala, como essa pessoa não faz isso? Não é óbvio, porque ela, tipo, nasceu no mesmo lugar que eu, cresceu, fez... Aí a gente é intolerante com o tempo do outro, com a desculpa de que ama a Jesus e que quer que ela ame a Jesus também. Você notou que Jesus fala assim para Pedro, apacente as minhas ovelhas. Apacente. Ele não fala assim, corrija as minhas ovelhas. Bata nas minhas ovelhas. Oprima as minhas ovelhas. Obrigue as minhas ovelhas a me amarem também. Ele não fala isso. Mas parece que é isso que eu ouço quando eu leio essa passagem. E eu quero obrigar as outras pessoas a pensar como eu. E quando eu vejo alguém que já andou no mesmo caminho que eu, num caminho completo... Gente, olha, eu vou abrir meu coração para vocês. Essa é uma dificuldade muito grande que eu tenho. Já vivo isso há muito tempo. Eu tenho pedido para que o Espírito me mude. Quando eu vejo uma pessoa que já andou no mesmo caminho que eu, que pensava exatamente como eu em algumas coisas, e hoje eu vejo essa pessoa completamente diferente, com outros conceitos, na minha visão, totalmente desviada do caminho, no meu conceito, eu sou tentado a falar assim, como isso é possível? Como que o senhor não castiga? Como que o senhor não faz nada? Que pessoa irresponsável. Quando, na verdade, o que me foi pedido para fazer é continuar amando. Apacenta as minhas ovelhas. Quem vai transformar o coração da ovelha é ele. É o Espírito Santo. Não sou eu. Por mais que eu tenha esse desejo. Não sei se as professoras de vocês falavam isso. A minha falava assim, não é possível, vocês não aprendem. Eu queria abrir a cabeça de vocês e jogar o conhecimento dentro. Às vezes é isso que a gente quer fazer com as pessoas. A gente quer que elas vivam pela nossa régua. Quando a gente foi chamado para amar as pessoas. E quem muda o coração delas é ele. Se elas estão certas, erradas, perdidas ou não, ou se de repente eu estou perdido no meu caminho, é o Espírito Santo que vai determinar isso. E isso é uma das lutas que a gente costuma ter em relação às pessoas ao nosso redor. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. Cuida delas. Cuida delas. Mais alguém? Esse é o momento, porque senão só em 2024 agora. Eu lembrei de um texto que eu estava meditando essa semana,
que é de Efésios, até abri aqui, né? 4:2, Efésios 4, né? Versos 2 e 3, que diz assim: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. E quando a gente lê essa palavra suportar, eu pelo menos assim, né? Em primeiro momento eu penso, nossa, Deus está falando que eu tenho que suportar o outro. Eu não estou suportando nem a mim mesmo, quanto mais o outro. E, na verdade, o significado dessa palavra do suportar é ser um suporte mesmo. Assim como a gente tem, sei lá, o cinto que segura a calça, é isso. É isso que ele nos convida a ser, né? Aquele suportar ao outro, não deixar o outro cair, não deixar o outro vacilar, segurar o outro, ser o ponto de sustentação que o outro precisa. E é exatamente para isso que ele nos convida, né? Então, hoje, quando eu penso assim, eu sou obrigada a suportar o fulano. Sim, eu sou obrigada a suportar o fulano. Que ele encontre em mim suporte, ponto de sustentação para aquilo que ele precisa, para que ele não venha a cair. Porque foi para isso que Cristo me chamou, né? E eu fico imaginando Pedro. Gente, quem era Pedro, né? Pedro era... Quantas vezes eu me identifico com Pedro? E assim, é algo que dá mesmo para a gente ficar falando até, ainda mais relações familiares. Jesus, eu tenho temperamento de Pedro e escuto, Senhor, você precisa suportar o outro. E é isso, né? Ele nos convida a isso. E isso é tão legal, porque o verso fala suportar em amor. Então, assim, é para você amar. E é o amor que vem de Deus. Então, assim, não é para você suportar as pessoas, e aí tem o duplo sentido, né? De suportar naquele primeiro sentido que você colocou, de eu ter que aguentar essa pessoa, mas não. É suportar na questão de dar suporte. Eu tô aqui por você. Eu não te suporto, eu não te aguento, eu não vou com a sua cara, mas eu te suporto em amor, por amor a Cristo eu te suporto. Jesus falou, se vocês me amam, vocês vão fazer o que eu estou falando, e entre essas coisas está lá o que está escrito nesse verso de Efésios. Nos amar. Amar, porque assim, quando a gente se amar, quando o povo de Deus se amar, as pessoas vão olhar e vão falar, eles são discípulos de Jesus. Eles são discípulos de Jesus porque eles se amam. Eles têm diferenças, eles se suportam, eles se ajudam, eles se seguram. Eles são discípulos de Jesus. A gente vai querer fazer parte disso também. Wesley, esses encontros, né, que a gente tem estudado, assim, tem feito muita diferença, assim, na minha vida. Amém. Da maneira de como eu tenho entendido o amor de Cristo por mim e como eu posso levar esse amor para o outro, né? Hoje eu trouxe a palavra no concurseiro de oração e assim, eu consigo... hoje, quando eu leio, paro para ter o meu momento de devocional, eu sempre enxergo isso, sabe? Esse amor em tudo, durante toda a palavra, assim, do início ao fim, se a gente for meditar, sempre tem o fundo de amor. E é a base de tudo. E hoje a palavra que eu trouxe no concurseiro de oração foi sobre o porquê que Moisés, né, não conquistou a terra prometida. E Deus se revela a Moisés em amor, se revela a Moisés em misericórdia e compaixão. E por que Moisés não foi assim em relação ao povo, né? Por um momento ele falhou. Ele foi Deus conhecia Moisés pelo nome. E ele falhou em um momento, ele foi equivocado, né? Ele falou algo que ele não deveria ter falado da maneira que ele falou. E assim, nisso eu consigo perceber, né, que Moisés, espera aí, eu sou Deus de misericórdia, de amor. Como assim você não consegue refletir isso? Como você consegue passar a imagem de um Deus irado? Eu não sou igual a você. E é isso que eu penso sempre, né? A minha maior dificuldade é tentar sempre enxergar nas coisas e a partir da minha intuição. E não é assim. Eu tenho que olhar para as coisas a partir da ótica do amor de Deus, a partir da ótica dele, não da minha. Porque na minha, eu nunca vou suportar ninguém, eu nunca vou amar ninguém, eu nunca vou fazer nada por ninguém. Mas quando a gente olha pela ótica dele, pelas intenções dele, e fala, Senhor, entra aqui e vai varrendo que não tem que estar aqui. Muda, sabe? Muda. Em toda a palavra, todo o verso,
tem fundo de amor, do fazer pelo outro, do revelar o Deus de misericórdia e compaixão para o outro. E é lindo, Wesley, muito lindo. Nossa, que Deus de amor é esse? É espetacular. E quando você pensa na história de Moisés, a gente acha que Deus foi muito duro com Moisés, né? Mas aí a gente vai ler lá em Judas, que eles lutaram pelo corpo de Moisés. E Moisés foi ressuscitado. Moisés achou que ia herdar a Canaã ali, aquela terra ali, que eles iam ter que lutar muito para conquistar. Mas Deus ofereceu a Canaã celestial por antecipação para Moisés. E a semana, 2 semanas, no nosso penúltimo estudo, a gente falou um pouco sobre a transfiguração. E no Monte da Transfiguração, Moisés estava ali. O amor de Deus é algo assim que extrapola o nosso entendimento. Extrapola o nosso entendimento. Então, quando ele pede alguma coisa para a gente, não é porque ele precisa, mas é porque eu preciso. E quando ele pede para a gente amar as pessoas, mesmo as que não me fazem bem, mesmo as que não tem nada para me dar em troca, é a mim que ele está querendo salvar. É a mim que ele está querendo salvar. E, Mariana, essa luta sua é a minha também. De falar o que eu não devia na hora errada, entendeu? De explodir na hora que não pode explodir, de poder ter tratado alguém melhor, enfim, e a gente começa a se monitorar e aos poucos a gente vai mudando, pela graça dele a gente vai mudando. Isso é bonito, porque ele não exige que a gente seja um super. Não, ele exige que a gente seja só humano e que confie nele. Ele é o super. E mesmo defeituoso do jeito que nós somos, ele vai nos transformando. Isso vai refletir no nosso casamento, vai refletir nas nossas relações familiares, vai refletir na nossa relação de trabalho, vai refletir nas nossas relações até virtuais. A gente já não entra mais naquelas discussões bestas de ficar xingando os outros, de digitar aqueles textos gigantes e tal. A gente percebe que não, isso não leva a lugar nenhum. A gente está aqui para sermos discípulos do Senhor. E quanto mais a gente faz isso, mais saciados da água da vida a gente vai sendo. Isso é maravilhoso. Que se isso serviu para alguém aqui, que já valeu tudo a pena. Todos os momentos que nós passamos aqui já valeu a pena. E que a gente possa realmente investir nesse relacionamento pessoal com Jesus. Que Deus abençoe muito todos vocês. Que 2024 seja o ano que a gente vai se aproximar mais e que Ele vai fazer grandes obras na nossa vida e na vida de outras pessoas através de você. Através de você. Carol, está com você. Wesley, só agradecer a tua disponibilidade de vir aqui. Muito obrigada. Esse ano passou que eu nem vi, eu não sei o que a gente fez esse ano, porque ele voou, né? Mas uma das coisas, essa semana eu com o Roberto sentamos para a gente ficar, né? Dar um tique em tudo que a gente fez, que a gente queria, fez algo de bom, não sei o quê. E uma das coisas que mais me deixou feliz foi ver o nome desse grupo lá, não do concurso de oração, esse, graças a Deus, já está há 3 anos na lista, né? Mas do grupo aqui do estudo bíblico, a gente vê que a gente tem uma necessidade, e isso é do ser humano, porque é aquele vazio que só Deus preenche, de buscar, de conhecer, né? Às vezes a gente tem aquela preguiça mesmo de, mas deixa alguém falar, né? Deixa eu só ouvir. Mas a gente vê aqui que a palavra, quando é falada aqui, por exemplo, ela reverbera tanto em nós que, não, peraí, deixa eu conhecer por mim mesma, deixa eu aprofundar, né? E isso é muito gratificante. Ter esse grupo, para mim, é algo muito gratificante. Você sabe, Wesley, a gente sempre conversa sobre isso. Mas, mais que nada, eu quero te agradecer aqui em público. Sempre te agradeço no privado, mas aqui agradecer em público pela tua disponibilidade, por ter abraçado essa ideia. Tudo para a honra e glória do nome de Deus, né? A gente sabe que nenhuma atribuição a ninguém aqui, porque essa obra foi Deus quem juntou e é Ele que está perpetuando, né? Então, muito obrigada. Amém. Por isso. Muito mesmo. Eu que agradeço, Carol. Para mim é um privilégio enorme. Eu aprendo muito quando eu tenho que preparar alguma coisa e a palavra vai transformando a gente. E é lindo a gente ver outras pessoas se apaixonando pela palavra. E esse que é o grande objetivo, é que vocês se apaixonem pela palavra, como um dia eu também me apaixonei. Um dia teve uma época que eu achava essa Bíblia, achava chato demais. Eu falava, gente, isso aqui é chato demais. Como é que as pessoas gostam? Mas é que eu nunca tinha parado para estudar. Eu ficava vendo as outras pessoas estudando. E o dia que eu descobri isso daqui, transformou a minha maneira de viver. E a gente vai aprendendo aos pouquinhos e engatinhando. E a experiência de vocês me toca muito, sabe? Esse tipo de depoimento me toca muito. E a vida é isso.
A gente vai se ajudando, vai testemunhando um para os outros, e a gente vai crescendo juntos até aquele dia que Jesus vai voltar e vai nos levar para a gente viver eternamente. E a gente não vai se reunir mais aqui por uma tela, mas quem sabe debaixo da árvore da vida, lá debaixo de uma sombra bem boa, a gente vai estar junto recordando algumas coisas bacanas. Muito lindo. Obrigada, viu? E eu vou pedir, Wesley, para você fazer a oração hoje. Eu sempre as meninas aqui que estão orando. Então, para fechar o ano aí nosso de estudo bíblico. Vamos orar. Grandioso Pai, nosso querido Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. O Senhor nos conhece de maneira individualizada. Isso é até assustador. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. Não quem eu mostro. O Senhor sabe quem eu sou de verdade. O Senhor sabe o que eu preciso mudar. Tem algumas coisas que eu estou lutando, Senhor. Tem outras que talvez eu nem imagine. É por isso que eu gostaria de fazer agora minhas as palavras do salmista. Sonda-me, Senhor. Sonda o nosso coração. Sonda a nossa mente. E se tiver alguma coisa que esteja atrapalhando o nosso relacionamento com o Senhor, Senhor, que afaste isso da nossa vida. O Senhor conhece as nossas lutas individuais. Não é fácil. O Senhor sabe que o Senhor pediu para que a gente obedecesse, mas o Senhor sabe que não é fácil, não faz parte da nossa natureza. E é por isso, mais uma vez, nós suplicamos pela presença do Teu Santo Espírito em nós. Que Ele possa fazer a obra em nós, Senhor. Possa transformar a nossa vida. Não para que a gente apenas seja abençoado, mas para que as pessoas que entrem em contato conosco possam ser abençoadas. Que a Tua palavra chegue a todo mundo, Senhor, em breve, que o Senhor possa voltar. Esse é o principal pedido, Senhor, que eu gostaria de te deixar. A gente precisa te encontrar, que o Senhor possa voltar em breve e que nós estejamos prontos para te encontrar. Que as pessoas que a gente ama estejam prontas para te encontrar também. Que as pessoas que ainda precisam ouvir essa palavra estejam prontas para te encontrar, Senhor. Usa-nos. E obrigado por nos amar, mesmo a gente sendo tão defeituoso como a gente é. Abençoe a cada um aqui. Dê-nos um Natal feliz, um ano novo abençoado. E que em breve a gente possa estar juntos aqui novamente para aprender um pouco mais sobre o Senhor. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome daquele que é o nosso Salvador e o Senhor da nossa vida, Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, Wesley. Obrigado a vocês. Então a gente combina aí a data do retorno. E vamos dando sugestões de outros temas aí para a gente ir preparando, beleza? Tá ótimo. Obrigadão. Tchau, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau.